filhos, irmãos, porque é muito importante. É muito importante. E é muito importante, irmãos, porque além de pastor na IPI em Paraíso das Águas, eu sou professor. Eu lido com mais ou menos diariamente 400 crianças. E vocês não têm noção de como as nossas crianças são defraudadas. Como as nossas crianças estão jogadas. Como as nossas crianças estão esquecidas. Talvez aqui, falando aqui, no contexto eclesiástico, aqui como igreja, os irmãos talvez não tenham olhado para fora o quanto as nossas crianças têm sido machucadas. E o que nós iremos esperar de uma sociedade em que estão detonando com as nossas crianças? Irmãos, nós temos crianças lá nas escolas onde leciono, talvez seja uma realidade semelhante daqui, mas que chegam, por exemplo, até o 6º ano do ensino fundamental, sem sequer saber ler e escrever. E uma criança que chega ao 6º ano, sem sequer saber ler e escrever, isso não é uma exceção muito nobre, não. São várias crianças. São muitas crianças. E nós temos, semelhante ao estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso do Sul também adotou, que independente se a criança for bem ou for mal, a gente vai passando, vai jogando para frente, e vai passando para frente. Chegar lá, o problema já não é mais meu, é do professor da série seguinte. E o professor da série seguinte também não tem o que fazer. Aí chega, de repente, no 4º ano, já não é um professor que consegue mais alfabetizar, empurra para o 5º, que empurra para o 6º, empurra para o 7º. Como que essa criança vai lidar no seu contexto? Ali na sala de aula. São as chamadas crianças problemas. Porque, irmãos, imaginemos nós, em um local, em que alguém está falando a respeito de um assunto, por 50 minutos, e desde a primeira palavra que aquele ser fala, até a sua última palavra, ao longo desses 50 minutos, eu não consigo compreender absolutamente nada. Qual que vai ser a minha reação? Talvez nós, na nossa maturidade, a gente pode até, de repente, cutucar o colega de lado, falar baixinho, porque somos maduros. Mas as crianças não têm essa maturidade. Como que elas vão lidar com isso? Não estão entendendo nada, não estão absorvendo nada. E se pelo menos, nesse contexto, diante dessa circunstância, houvesse pelo menos impresso naquele coração o caráter de Cristo, mas não há. Mais adiante, irmãos, em Deuteronômios 6, versículos 6 e 7, diz o seguinte: ame o Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ou seja, fale de Deus o tempo todo para suas crianças. Fale de Deus o tempo todo para os seus filhos. Ensine-os. Fale para eles a importância de servir a Deus, de entregar a vida a Deus desde muito cedo. Eu não sei quantos de vocês aqui não nasceram num berço cristão. Eu sou um desses. E eu fico muito emocionado com muitas crianças que hoje são meus alunos, porque eu me vejo nessas crianças, irmãos. A minha história não é diferente da história de muitas dessas crianças. Pais separados, que já começa o erro todo aí, né? E muitas das minhas crianças também, dos meus alunos, é exatamente igual. Pais separados, cada um para um canto. Aí ninguém assume realmente a responsabilidade de educar a criança.
Pais separados, cada um para um lado. O pai morando no Rio de Janeiro, a mãe no interior de São Paulo. E aí o filho vai para um canto, dá algum probleminha, vai para outro canto, dá outro problema, aí vai para a casa da avó, dá problema, e vai para a casa do tio, dá problema, vai para a casa do amigo, do pai, e problema o tempo todo. Essa é a minha história, e é a história de muitas das minhas crianças ali, irmãos. Quantos erros ao longo da minha vida, até conhecer Jesus, eu não cometi? Quantos erros talvez essas crianças, sem conhecer Jesus, também vão cometer? Quantas coisas poderiam ser evitadas se de repente, desde o início, as famílias fizessem exatamente como o Senhor falou para fazer? Porque, irmãos, quando o Senhor dá uma ordem, quando o Senhor fala que devemos fazer de tal maneira, não é para realmente porque Ele gosta de nos mandar, porque Ele é um Deus tirano que só gosta de ver nós obedecê-lo. Não, não é isso. É um Deus carrasco que gosta de ver os seus filhos correndo de um lado para outro segundo a sua ordem. Não, porque Deus, diferente de nós, Ele é eterno, Ele é imutável e Ele sabe todas as coisas. E sabendo todas as coisas, Ele sabe que vai dar errado as escolhas erradas que nós fizermos. Ele sabe que o casamento tem que ser entre homem e mulher e não pode haver divórcio. Ele sabe disso, porque isso vai comprometer todas as demais gerações. Que o homem une com a sua mulher, é homem e mulher, ambos tornarão uma só carne. E que aquilo que Deus une, o homem não pode separar. E por que vocês acham que isso é uma obrigação ou é um mandamento de Deus? Mas aí nós, por causa do mundo, que deixamos entrar para as igrejas também, achamos que não, sabemos mais do que Deus, e nós fazemos do nosso jeito. E do nosso jeito, como que está a sociedade hoje, irmãos? Tem melhorado? Tem melhorado muito? Em todos os sentidos, porque nós estamos fazendo diferente daquilo que Deus ordenou. Quem sabe mais? E Deus construiu de uma maneira. Façam desse jeito que pode dar certo. Mas nós queremos fazer do nosso. E o Senhor então nos instrui: fale do meu amor, fale da minha palavra para as crianças, ensine-as, fale, cole nas paredes, cole no quarto dela, cola na porta, no portão, fale o tempo todo. Ore por ela, estenda suas mãos e ore pelo seu filho. Instrua no caminho. Cuide de sua família. Douglas Wilson, um teólogo também contemporâneo, ele fala o seguinte, no seu livro Reforma na Criação de Filhos: a criação de filho é um trabalho abençoado por Deus e deve ser encarado como um ministério sagrado. Pais cristãos devem criar seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor, ensinando-lhe os caminhos da verdade e da justiça, e levando-os a conhecer e amar a Deus acima de tudo. Irmãos, é esse modelo que nós temos criado os nossos filhos, que nós temos estendido para o nosso lar, para a nossa casa? É realmente abençoando, levando o cuidado dos nossos filhos como um ministério sagrado, ou, agora voltando no segundo link, ou não, terceirizando a educação deles? É sempre deixando para terceiros cuidar, para terceiros educar. E segundo, cada um segundo a sua cabeça. E como que esses filhos vão ficar? Irmãos, porque, convenhamos, nós já adultos, com uma certa caminhada, tem uns jovens aqui, uns adolescentes, né? Nós já conhecedores e caminhando por um certo tempo, dentro do caminho do Senhor, nem sempre é fácil, é desafiador, é o chamado caminho estreito, não é? Então, se o tempo todo a gente está observando as Escrituras, o tempo todo a gente está buscando em oração a face de Deus, trilhar os caminhos de Deus, mesmo assim, a gente às vezes tropeça. Imaginemos quando nós isentamos os nossos filhos desse cuidado, dessa instrução. Quando nós isentamos os nossos pequenos
de realmente reconhecer ao Senhor desde a sua infância, para que quando ele chegar na sua adolescência e na sua juventude, ele realmente esteja firmado nos caminhos do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, e aqui, sabendo que não é a igreja que salva ninguém, pelo contrário, nós sabemos que muitas vezes a denominação, muitas vezes atrapalha mais do que ajuda, mas enfim, nós como presbiterianos, nós entendemos que os nossos pequenos, desde cedo, eles já têm que estar enxertados na videira. Nós os batizamos, nós fazemos com que eles participem da ceia, como foi hoje de manhã. Nós entendemos que criança precisa dar fruto, e criança não dá trabalho. Os nossos pequenos é para dar frutos, por isso que cuidamos deles. Batizamos e colocamos eles no corpo também, fazendo parte do corpo, porque entendemos que eles são bênção do Senhor, amém? E Douglas Wilson continua dizendo: a reforma protestante trouxe uma nova ênfase na importância da família, como unidade fundamental da sociedade. Os reformadores enfatizaram que a família é uma instituição criada por Deus, e que os pais têm a responsabilidade de instruir seus filhos na palavra de Deus e na fé cristã. É responsabilidade de quem então, irmãos? Dos pais, com auxílio obviamente da igreja, mas é obrigação dos pais, responsabilidade dos pais. E se nós, como família, isentamos-nos dessa responsabilidade, estamos pecando, irmãos. Estamos errados. É responsabilidade nossa levar os nossos pequenos aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Nós, como pais, devemos fazer isso o tempo todo. E se, irmãos, eu tenho convicção de que a probabilidade de lá na frente, quando os nossos filhos chegar na idade rebelde, da adolescência e da juventude, se desde cedo nós imprimirmos a palavra do Senhor em seus corações, nós teremos bem menos problemas lá. Porque não é fácil, né? Nós passamos pela adolescência também, né? E pela juventude. Eu ainda sou jovem, né? Mas um jovem adulto. E Douglas continua dizendo: na criação de filhos, os pais devem buscar equilíbrio entre a disciplina e o amor. A disciplina deve ser usada com sabedoria e moderação, e nunca como uma forma de abuso ou dominação. Ao mesmo tempo, o amor dos pais deve ser expresso de maneira tangível e concreta, como abraço, beijos e palavras de encorajamento. E dos dias em que nós estávamos cursando, um dos irmãos falou: olha, com os meus filhos é o seguinte, é chinelo e é abraço. Parafraseando aquilo que foi dito: na hora de cobrar eu cobro, na hora de ser duro eu sou duro, mas na hora de abraçar eu abraço. É isso que a Bíblia nos ensina também. É isso que Douglas está falando. Devemos educá-los, devemos moldá-los, devemos muitas vezes até porque não puni-los. E Deus trata os seus filhos, nós, assim também. Não é verdade? Quando estamos correndo fora daquilo que o Senhor determinou para que andássemos, e Ele sabendo que o caminho que nós estamos tomando vai fazer mal para nós, o que Ele faz? Ele nos exorta, Ele nos leva para o caminho, nem se para isso tem que tirar alguma coisa que nós amamos, tem que reeducá-los. Deus faz, como um pai amoroso. E se nós amamos os nossos filhos, nós temos sim que às vezes ser duro. Já na pedagogia atual, parece que os pais estão refém dos filhos, né? Tem que falar sim para tudo que o filho quer, porque o não pode traumatizá-los, quando na verdade é esse tipo de postura que tem também criado jovens que têm decidido pelo suicídio, porque nunca tomou um não na vida, e no seu primeiro não fica tão frustrado que é esse o caminho mais provável a seguir. É triste isso, irmãos, porque não é isso que o nosso Deus nos instrui.
já terminando, ainda naquilo que Douglas fala, além disso, além dos abraços, beijos, além das correções, os pais devem ser modelos de vida cristã para seus filhos, vivendo de acordo com os valores e princípios ensinados na palavra de Deus. Os filhos aprendem muito mais através do exemplo do que através das palavras. Tem uma música muito antiga de uma banda de rock cristão que eu gosto muito, chamado Fruto Sagrado, que ele fala: o que a gente faz, fala muito mais do que só falar. E é uma verdade, o que a gente faz realmente educa muito mais do que as nossas palavras. Se estamos falando para os nossos filhos seguir numa direção, estamos caminhando em outra, o que vocês acham que eles vão fazer? Vão caminhar de acordo com a nossa palavra ou de acordo com as nossas atitudes? Com as nossas atitudes. Então, irmãos, se nós queremos instruir os nossos filhos na palavra do Senhor, temos que estar andando na palavra do Senhor. Temos que caminhar de acordo com a palavra de Deus. Se quer que o teu filho ore, ore também. Que ele saiba que você ora. Ora com eles. Ora o tempo todo. Você quer que seu filho leia as Escrituras? Leia também. Num tempinho que você tiver, tira um pouco o celular de lado e vamos ler a Bíblia. E que os nossos filhos possam ver nós lendo a Bíblia. E não só para eles vê-lo, mas que seja realmente isso. Algo que seja do nosso dia a dia. Os nossos filhos precisam presenciar as nossas atitudes para que façam igual. Senão, não tem jeito. E por fim, Douglas fala, os pais devem estar constantemente buscando orientação e ajuda de Deus em sua tarefa de criar filhos. A oração e o estudo da palavra de Deus são essenciais para que os pais tenham sabedoria e discernimento em sua missão de formar os filhos à imagem de Cristo. Irmãos, não tem como ser uma família segundo a vontade de Deus se nós não observarmos esses 3 pontos. Esses 3 pontos fazerem parte. A dependência de Deus na construção das nossas famílias. Devemos entender que o trabalho é bênção de Deus e entender também que os filhos são bênção. E ter filhos é ter bênção, ter favor de Deus. Para encerrar, no verso 4 e 5 fala o seguinte: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Irmãos, nós sabemos que as flechas são diferentes da metralhadora, né? Eu nunca vi uma metralhadora, nunca peguei nenhuma, mas assistindo filmes, eu acredito que seja semelhante aos filmes, a metralhadora sai atirando para todo lado, né? Erra muito mais o tiro do que acerta. As flechas não. As flechas é um tiro só. E ele pretende acertar aquele tiro. Então, quando fala que como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude, nós temos que realmente mirar os nossos filhos numa direção correta. E a direção correta, como eu disse anteriormente, não é que ele seja um doutor, isso é bom, é legal, claro, mas que ele seja realmente um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, que tenham em seu caráter o caráter do Senhor. Aí, meus irmãos, eu vou falar por mim, é com muita honestidade que eu venho falar isso. Independente da profissão que eles escolherem, se eles estiverem com o caráter de Cristo, estiverem temendo ao Senhor e servindo ao seu semelhante, aos seus irmãos, eu estarei muito mais satisfeito, eu estarei realmente realizado, eu estarei realmente feliz e orgulhoso, independente do que eles escolham. Independente disso, e eu falo com muita honestidade. E como é feliz o homem cuja sua aljava está cheia. Irmãos, a aljava é aquela bag que os arqueiros seguravam em suas costas, cheio de flechas. E quanto mais cheio de flechas, mais segurança o arqueiro tinha. Porque quanto mais flecha, mais tiro ele tinha. E no contexto em que isso está escrito, é isso mesmo. Quanto mais filhos, mais bênção. É porque era um contexto também diferente do o nosso contexto urbano, mas o contexto rural, quanto mais homens ou quanto mais filhos, mais mão de obras para o trabalho. Era bênção. Agora
na nossa atual conjuntura de homens da cidade, né? Ou famílias da cidade, parece que os filhos traz mais prejuízo, né? Filho traz gasto. Contudo, irmãos, a verdade de Deus é imutável. Eu prefiro ainda ficar com a verdade de Deus. Quanto mais filhos, mais bênção. E é interessante que quando ele fala que o homem cuja aljava está cheio deles, presta atenção, e dessa forma ele está dizendo que ele tem mais segurança para a sua velhice e para o seu trabalho do dia a dia, porque os filhos vão ajudá-lo, mas também tem muito mais responsabilidade, porque quanto mais flechas tinha na aljava, mais pesado era para carregar. Isso é uma verdade. Então, quanto maior o número de filhos que tenhamos, mais responsabilidades. Contudo, irmãos, ele fala, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Está lá no verso 5. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A casa cheia, muitos filhos, imprimindo o caráter de Deus nesses filhos. Irmãos, pensa comigo, seja honesto com vocês. Vou dar duas situações bem rápidas aqui, bem rápido. Eu queria que vocês respondessem para si, e diante das respostas que vocês fizerem para si, vocês recondicionam a sua caminhada, revejam as suas prioridades em relação à família, em especial aos filhos. Na primeira história, suponhamos que um pai, como nós atualmente queremos, né, que os nossos filhos estudem na melhor faculdade. Muitos sonham aqui no Brasil com USP, Unicamp, enfim, as federais, as estaduais, que acreditamos que lá teremos, né, os melhores professores, os melhores mestres. Enfim, eles vão para esse lugar. Se formam, doutores, ou independente da profissão, mas estão formados. E continuam estudando, e fazem mestrado, fazem doutorados, e são muito, muito bem instruídos. E nós orgulhosos, olha, meu filho. De repente, os nossos filhos, o meu filho, nessa circunstância, muito bem instruído, numa empresa em que trabalha, conseguiu um bom emprego, obviamente, porque estudou muito. Era mérito dele conseguir esse bom emprego. E ele estava responsável por um setor, e esse setor que ele está responsável, e tem pessoas sobre a sua jurisdição, ele começa a humilhar os funcionários que estão sobre a sua jurisdição, ele humilha mesmo, ele faz de tudo para deixar com que aqueles funcionários se sintam bem pior do que ele, porque olha, eu sou doutor, eu estudei muito, enquanto os demais, malemar, fizeram o ensino médio, então eu tenho essa posição e posso falar e agir como eu quero. E um outro pai, que inclusive é o pai de um desses funcionários, não teve condições talvez de fazer com que seu filho estudasse tanto assim. Na verdade, o seu filho ainda muito jovem, teve que, para auxiliar em seus estudos, trabalhar, e por trabalhar também não conseguiu ir tão longe em seus estudos. Mas conseguiu também um bom emprego, estava ali naquela empresa, mas esse seu chefe, infelizmente, o tratava dessa forma, como seus amigos. Não estudou tanto, mas ainda assim tinha um caráter de Cristo. E orava até por esse chefe. Irmãos, qual dos dois pais nós queremos ser? Qual é o tipo de família que nós queremos criar? A família que, de repente, tem muita instrução, e essa instrução, infelizmente, não sabemos lidar muito bem com isso, e muito menos com os elogios, por causa dessas inúmeras instruções, e nos tornamos arrogantes,
prepotentes, achamos até que somos merecedores, e isso tem muito a ver também com a teologia que a maioria das igrejas tem abraçado. Você faz muito por onde Deus praticamente precisa ser o seu empregado. E se já fazemos de Deus o nosso empregado, o que vai sobrar para as pessoas, né? Deus tem que fazer aquilo que eu quero porque eu fiz por merecer? O que vai sobrar para as pessoas? Esse é o tipo de família que nós queremos ter? E se nós não queremos esse tipo de família, porque parece ruim isso que eu estou falando, né? Aqui na igreja parece um choque, parece realmente, não, é unânime, todos nós vamos falar, não é esse tipo de família que eu quero. Mas como que nós estamos agindo com as nossas famílias? Como que nós estamos agindo com os nossos filhos? E a maneira que nós estamos agindo com os nossos filhos, será que o fim não será esse do primeiro pai? Que talvez nem tenha tanta instrução, mas a começar com a instrução também distorcida no seio eclesiástico, que olha, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque também descontextualizou esse versículo, quer dizer, eu posso fazer de tudo, eu posso até humilhar o meu semelhante, porque Deus está comigo, e se Deus está comigo, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na bênção vai ter que se arrepender. E não é isso que a Bíblia diz. E não foi assim que Jesus nos instruiu. Então, se a gente precisa começar a partir daí, de entendermos que não temos méritos nenhum diante de Deus, que tudo é feito pela graça e a misericórdia deles, para que nós possamos baixar a nossa bola, para que daí sim entendermos que na nossa própria capacidade não seremos bons o bastante para criar os nossos filhos e educá-los e formar uma boa família, despir de toda agora os meus conceitos e preconceitos, buscar nos pés do Senhor, nos pés da cruz, realmente a instrução correta, para que eu possa então forjar a minha família e os meus filhos, e que eles sejam de fato a imagem e semelhança do Deus bíblico, e não do Deus da religião. O Deus bíblico faz com que nós entendamos que não somos merecedores de nada, mas que Deus o faz pela sua graça. E o Deus da religião não, nós somos merecedores porque eu fiz por merecer. E se eu fiz, Deus já não faz pela graça, mas é pela recompensa. Ele te dá o que você fez por merecer. E assim a nossa família também nós criamos dessa forma. E se nós criamos a nossa família dessa forma, irmãos, eu como professor sei bem disso. Quando eu de repente entendi que o meu aluno não conseguiu, eu fiz de tudo, eu instruí, eu dei outros tipos de avaliações, inúmeras avaliações, para que ele pudesse então entender o conteúdo, e quando chegasse nas provas e nas suas avaliações, ele conseguisse tirar uma boa nota, ele não conseguiu por N problemas. A mãe ou o pai, quando acha que o filho merece, não vai entender e instruir o filho, ou até corrigir o filho, ele vai em quem? No professor. E o que estamos ensinando para os filhos quando fazemos isso? É o professor que está errado, é a escola que está errado, é o diretor, é todo mundo que está errado. Eu estou falando do contexto que eu vivo, mas assim é para outros contextos também. Então, para encerrarmos, irmãos, a nossa família tem que estar no centro da vontade de Deus. Amém?